É mais fácil. Estamos ao vivo já, Rebeca? Amém? Então, graça e paz, irmãos e irmãs que nos acompanham nessa noite em mais esta live pelo Facebook Tempos de Restauração, pelo Instagram Teologia_AMR e também os irmãos discípulos da Restauração que estão aqui conosco numa sala privada pelo aplicativo Zoom. Também lembrando aos nossos amigos do YouTube que mais tarde nós vamos também disponibilizar esta ministração, esta intercessão profética na noite de hoje pelo nosso canal no YouTube. Aí sim com o vídeo devidamente editado, não é mesmo? Lá no nosso canal Tempos, a Verdade em Destaque, né? Então o nosso Facebook Tempos de Restauração, o nosso Instagram Teologia_AMR e o nosso canal no YouTube, que mais tarde essa mensagem estará lá também disponibilizada, A Verdade em Destaque. Boa noite, graça e paz, pastora Doni, minha eterna companheira, e também boa noite, graça e paz, a irmã Rebeca, que está aqui por trás das câmeras na técnica nessa noite. Amém? E o meu boa noite mais uma vez a todos vocês, nossos queridos irmãos, irmãs, discípulos, alunos, amigos, não só aqui de Paranaguá, mas aonde quer que esta ministração esteja alcançando na noite de hoje. Amém? Muito bem-vindos. Não esqueçam, vocês que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, né, de fazerem o seu comentário, de darem aí o seu joinha, de interagirem aí nas redes, participando conosco. Tá bom, pessoal? E nessa noite nós temos uma palavra muito séria, uma palavra muito abençoadora, uma palavra muito do céu para a vida de todos nós aqui. E também queremos, eu e a pastora Doni, estarmos orando com você, por você, a favor da tua vida, da tua casa, da tua família, a favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e das nações da terra. Amém? Amém? Vamos ter uma oração então, antes de estarmos entrando na palavra dessa noite. Vamos pedir que a pastora Doni esteja orando. Amém? Em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Que possamos ter um momento abençoado, tanto nós aqui como vocês aí. Amém? Amém. Fecha teus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. Amém? Que você possa crer que o Senhor está conosco e que tudo está diante dele. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, ouvindo aquilo que o Teu Espírito diz à igreja, obedecendo aquilo que o Espírito tem ministrado ao nosso coração. Senhor, nós queremos Te louvar pela Tua palavra. Senhor, nós queremos Te agradecer pelo grande privilégio de ter a palavra de Deus no nosso coração, aleluia, na nossa boca, no nosso pensamento. Sim. Senhor, sendo a bússola que nos guia, que nos orienta, que nos edifica, que nos ensina o caminho que nós devemos andar. Amém. Papai, que cada um de nós possa ser abençoado nessa hora. Que cada um, Senhor, que está aí na sua casa, papai, possa ser grandemente alcançado pelas tuas mãos, pelas tuas misericórdias. Senhor, que a graça do Pai, a graça do Filho, a graça do Espírito Santo se faça presente no coração do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, da minha amiga, daquele que está aí, Senhor, ouvindo, recebendo o melhor do céu para a sua vida, para a sua casa,
e para a Glória sua ao teu família. nome, Jesus. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, em Sim, nome Pai. de Jesus. Amém. Amém. Concordamos com esta Amém. palavra de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém. E nós vamos estar lendo, quero pedir que a pastora Doni se aproxime um pouco mais aqui. Nós vamos estar lendo Isaías capítulo 55, versos 10 e 11, pastora Doni. Amém. Você que tem a Bíblia Sagrada aí, você pode abrir Isaías, capítulo 55, verso 11, Verso 10 e 11. verso 10 e verso 11. Diz assim o 10: Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Amém, queridos? Muito bem, então com essa palavra, nós queremos começar nesta noite a meditar com vocês numa mensagem que eu denominei como entendimento e intercessão profética nas crises. Amém? Entendimento e intercessão profética nas crises. E nessa semana, pessoal, nós estivemos concluindo ali com os nossos irmãos na restauração a terceira semana de intercessão pela nossa cidade, pastora Doni, pelo nosso estado, pelo Brasil e pelas nações da terra. Amém. E a legalidade, queridos, que Deus nos deu para essa intercessão continuou a mesma, ou seja, Isaías 55, 10 e 11, que a pastora Doni acabou de ler aqui, e que vocês inclusive têm me ouvido falar, tanto presencialmente os irmãos da restauração, quanto pelas redes sociais, nas nossas lives, já há algum tempo. Outra coisa interessante é que a estratégia, pastora Doni, também continuou a mesma. Qual foi a estratégia que Deus nos deu para este tempo, queridos? Profetizem liberando a minha palavra, disse o Senhor, sobre as circunstâncias e sobre as situações. Como se não bastasse, o alvo, o nosso objetivo, o nosso propósito, a nossa meta nesta verdadeira batalha espiritual, queridos, também é o mesmo. O Senhor disse assim: vocês precisam combater a paralisia espiritual. A paralisia neste tempo, nos indivíduos, nas famílias, nas igrejas locais, nos líderes, nas autoridades e até mesmo na sociedade em geral na qual nós estamos inseridos. E eu estou fazendo essa retrospectiva, irmãos e irmãs, amigos que aqui estão nos acompanhando, pintando um quadro geral, um panorama geral para vocês, antes de nós entrarmos especificamente, pastora Doni, naquilo que o Espírito Santo tem para nós na noite de hoje. Amém. Então veja bem, queridos, na primeira semana, a palavra profetizada foi Isaías 55, 10 e 11. A mesma palavra que Deus nos deu como legalidade, Ele nos ordenou profetizar na primeira semana que nós estivemos fazendo de intercessão. Na segunda semana, a palavra que Deus nos deu para profetizar, inclusive foi tema da live anterior, no domingo retrasado, se não me falha a memória, né? Onde nós ministramos ali sobre a carta aos cativos na Babilônia.
E Jeremias capítulo 29 foi a palavra que Deus nos deu para profetizar na segunda semana de intercessão. Na terceira semana de intercessão, através da vida de um dos colegas, um dos guardiões, um amigo muito querido, o pastor Marcos, Deus nos deu o Salmo 91, que foi essa última semana agora, pastora Doni, que nós estivemos orando e profetizando esta palavra. Só que, e aqui que começa o que Deus tem de novo para mim e para vocês na noite de hoje, irmãos, amigos que nos acompanham. Essa semana, orando com a igreja local, na sexta-feira, o Senhor, já ao término da oração, queridos, nos deu um novo trecho da sua palavra. E nesse novo trecho o Senhor disse assim: vocês vão continuar intercedendo, orando, mais uma semana. E vocês vão profetizar a seguinte palavra. Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 8. Então eu vou pedir que a pastora Dona esteja fazendo essa leitura para nós. Provérbios, capítulo 3, versos 5 a 8. É a palavra que o Espírito Santo nos deu para nós estarmos profetizando nessa quarta semana. Veja bem, irmãos, já vamos fechar um mês, hein? Combatendo o espírito da paralisia espiritual. Então, Provérbios 3, versos 5 a 8, pastora, como é que diz aí na sua Bíblia? Provérbios 3, do 5 a 8, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém, queridos? Amém. Então essa foi a palavra que Deus me deu sexta-feira, ao término da oração, e me disse assim: essa é a palavra a ser profetizada nesta quarta semana. Aleluia, que está começando hoje, né? Então hoje nós já vamos orar aqui nessa live, profetizando essa palavra sobre a tua vida, tua casa, tua família e todos os contextos. E enquanto nós líamos essa passagem, pensávamos o que o Senhor queria nos mostrar com ela. O Espírito Santo falou algo ao meu espírito, pessoal. O Espírito Santo me disse assim: a minha palavra é o remédio. A minha palavra é o remédio. Eu sou a palavra. Confie, reconheça e tema. Amém. Vou repetir mais uma vez. O Espírito Santo, enquanto líamos Provérbios 3, do 5 ao 8, palavra que Deus nos deu para estarmos profetizando nessa semana, nessa quarta semana de intercessão, combatendo o espírito da paralisia espiritual. Enquanto líamos essa palavra, o Espírito Santo disse assim ao nosso espírito: a minha palavra é o remédio. Mais do que nunca, todos da nossa geração estão atrás de um remédio eficaz, não é mesmo? O que mais se tem falado nos últimos tempos, além de doença, é óbvio, é de remédio, é de tratamento. Então assim diz o Senhor, que a palavra dele é o remédio. Aleluia. E o Senhor disse no Espírito Creme Santo: Jesus. eu sou a palavra. Glória a Deus. E aí, se você observar Provérbios 3, do 5 ao 8, o verso 5 começa dizendo: confie no Senhor. Aleluia. Confie. Depois vai dizer: reconheça o Senhor. Amém. Confie, reconheça. E vai finalizar esse trecho da Bíblia dizendo: tema o Senhor. Aleluia. Confie, reconheça e tema. Essa é a palavra de Deus neste tempo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família
em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Você está aqui porque você quer ouvir Deus falar. Aleluia. Ninguém entrou nessa live aqui preocupado em ouvir o professor Alessandro ou a pastora Doni falar alguma coisa aqui. Convém que ele cresça e a gente diminua. Amém, Jesus. Mas você quer ouvir Deus falar através da nossa vida para a tua vida. Então, receba essa palavra em nome de Jesus nesta noite. Assim diz o Senhor, a minha palavra é o remédio. Eu sou a palavra. Confie, reconheça e tema. Provérbios 3, versos 5 a 8. Aleluia! E com isso, o Senhor nos ordenou continuarmos mais uma semana de oração. E o que nós estamos fazendo nesta semana que inicia-se hoje? Nós estamos, pastora Doni, profetizando o remédio da palavra de Deus em meio a toda essa crise. Amém? Ninguém aqui está dizendo que outros tipos de remédios são ineficazes. Ninguém aqui está dizendo que outros tipos de remédios não devam ser utilizados. Muito pelo contrário. Mas nós estamos dizendo que, apesar de todos os remédios que estão sendo utilizados ou que ainda venham a ser utilizados, acima e além de tudo isso, está a palavra do Senhor, que é o remédio para nosso espírito, para nossa alma, e também vai acabar refletindo positivamente no nosso corpo. Aleluia. Glória a Deus. Cremos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Só que tem mais uma palavra nessa noite, irmãos, que o Senhor falou ao nosso coração enquanto nós orávamos agora na sexta-feira, ali na restauração. E a outra palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, e é aqui que nós vamos aprofundar nessa noite, foi Êxodo capítulo 14, o verso de número 15. Passagem clássica das Escrituras. Quem não conhece isso aqui, não é mesmo? Êxodo 14, verso 15. Achou aí, pastora? Êxodo 14, verso 15. A pastora pode ler para nós? Êxodo 14, 15. verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém, queridos? Diga aos filhos de Israel, aos filhos de Deus, ao povo de Deus que marchem. Agora, esse versículo, nós não vamos, obviamente, utilizá-lo de uma forma isolada aqui nessa noite. Esse versículo faz parte de um contexto maior, irmãos, que abrange o capítulo 13, versos 17 a 22 do livro de Êxodo e o capítulo 14. Então, agora com a sua Bíblia aberta aí na sua casa, eu quero convidar você a olhar de uma forma mais atenta para as Escrituras comigo, e nós vamos começar no capítulo 13 do livro de Êxodo, o verso 17. Amém? O verso 17 até o verso de número 22. A pastora Doni pode ler então para nós esse final do capítulo 13. Êxodo 13, 17 a 22. Êxodo 13, 17 diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo
os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Eu quero convidar você a olhar com mais atenção juntamente comigo para o verso 17 do capítulo 13 de Êxodo. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Queridos, esse versículo está mostrando que ao conduzir o povo por outra rota, que não os levaria pela região dos filisteus e, portanto, não iria expô-los a um confronto armado de imediato, pois os filisteus eram um povo guerreiro e não iam deixar ninguém entrar assim de qualquer jeito nas suas fronteiras. O Senhor pretendia mostrar ao seu povo como lutaria por eles. E como que isso se daria, amados? Num beco sem saída, entre o Mar Vermelho de um lado e o exército de Faraó do outro. Então eles foram conduzidos por Deus. Veja bem, não é pelo diabo não. Há uma situação onde de um lado estava uma barreira natural, o Mar Vermelho, e do outro lado a morte, representada pelo exército de Faraó, que com o coração endurecido pelo próprio Deus estava vindo com o propósito de matá-los a todos. Amém? Então, aqui nós vemos Deus pretendendo mostrar a Israel como ele lutaria por eles. Deus luta pelo seu povo, pastora Dona. Amém. E ele tem os seus meios de fazer isso. É verdade. E ele, para mostrar como fará isso, realmente conduz os seus aos momentos, às situações mais inesperadas, mais inusitadas, como conduziu aqui o povo de Israel. Agora, olhando para o verso 18, Êxodo 13, 18, o texto continua dizendo assim: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Gente, veja bem. O texto bíblico está dizendo que Israel saiu do Egito organizado como um exército. Porém, eles ainda não eram um exército. É naqueles anos de jornada no deserto que Deus não só lutou por eles, mas também os ensinou a lutar. O que nós vamos entender aqui, queridos? Que o deserto é um campo de treinamento. Nisso eu e os irmãos da restauração, né, irmãos, já estamos mais do que calejados. Então o deserto é um campo de treinamento para você aprender a sobreviver no Senhor e para você aprender, como Israel aprendeu, a lutar no Senhor. Aleluia. Então veja que na trajetória dos filhos de Israel, do Egito a Canaã, aqueles 40 anos de deserto, primeiro Deus vem lutando por eles, nesse episódio aqui, da abertura do Mar Vermelho. Mas depois nós vamos ver em outras situações, como por exemplo, quando Josué guerreou lá na planície contra os amalequitas, e Deus estendeu aquele dia enquanto eles guerreavam, ali nós vamos ver o quê? Que Deus lutou com eles.
O que o Espírito está dizendo para você, meu querido, que ainda não entendeu nessa noite? Deus está dizendo o seguinte: esse deserto que todos nós estamos vivendo nesse tempo é para mostrar que como Deus luta, é para mostrar como Deus luta, é para mostrar que Deus luta por nós e é para mostrar que Deus luta conosco. Então, que tempo é esse? Para muitos é tempo de desespero, é tempo de morte, é tempo de pandemia, é tempo disso, daquilo, mas para nós que confiamos no Senhor, é tempo de adestramento. Aleluia. Para a igreja, é tempo de adestramento nas guerras do Senhor, que são guerras espirituais. É verdade. Repreendemos o espírito da paralisia espiritual e dizemos ao povo, como Moisés disse naquele tempo, aquela geração: marchem! Sim, aleluia. Agora é interessante que no verso 19, pastora, a Bíblia nos informa o seguinte, gente. Leia aí, pastora, verso 19, Êxodo 13, 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Interessante, irmãos, que a primeira arca que Israel transportou não foi a arca da aliança, mas foi o caixão de José. Então, pense bem, imagine que situação engraçada, interessante, no mínimo. Uma multidão de alguns milhões de pessoas marchando pelo deserto em direção a um beco sem saída, literalmente carregando um caixão nas costas. E nesse tempo, todos nós temos visto muitos caixões por aí, né, irmãos? Só que quando Israel olhava para aquele caixão, que era o de José, eles não enxergavam a morte, mas eles enxergavam o legado. Aleluias. Da mesma forma, nós, discípulos do nosso saudoso, querido apóstolo Jair do Espírito Santo, que partiu há poucos dias atrás, quando estivemos ali nos despedindo dele, ao olharmos para o seu caixão, ele que morreu de morte natural, né? Nós não enxergamos ali nenhum nível de desespero. Pelo contrário, nós estávamos enxergando ali um legado. Amém. Para a cidade de Paranaguá, Glória para a unidade Deus. Da igreja na cidade de Paranaguá. Glória então a Deus. Israel olhava para o caixão de José e enxergava um legado, enxergava um testemunho de fé de alguém que 430 anos atrás enxergou o dia da redenção do seu povo. Glória a Deus. Então, apesar de toda a morte que nos rodeia, eu quero, em nome de Jesus, trazer uma mensagem de fé, Amém. De confiança, de dinâmica no espírito, de marcha para você que está tão parado, que está tão desiludido, que está tão desgostoso, que está tão ansioso, que está tão desesperado, que está tão decepcionado. E a mensagem que eu quero trazer para você, em nome de Jesus, da parte do Espírito Santo, nesse tempo é o seguinte: a nossa redenção está chegando. Aleluias. Glória a Deus. A nossa redenção, que se chama Jesus, está chegando. Afinal de contas, a Bíblia diz que Ele, o Senhor, é o socorro bem presente na angústia, na provação, na tribulação. Então, queridos, Aleluia. Eu sei que não é fácil, mas vamos fazer deste tempo em que tanta morte nos rodeia um tempo de desafio, no sentido de profetizarmos a vida, pastora Doni, num sentido de enxergarmos nessas situações, queridos, que há um futuro além de tudo isso, aonde a nossa redenção em Cristo está, aonde a nossa redenção em Cristo nos espera. Amém?
Aleluia. Eu espero que você esteja crendo e concordando comigo aí na sua casa. Glória a Deus. E seja feito conforme a sua fé, pois a palavra está sendo liberada em nome de Jesus. Glória Aleluia. a Deus. E para encerrar aqui esse capítulo 13, depois nós vamos entrar no 14, queridos. Eu quero que você olhe para os versos 20 a 22. Leia lá, pastora. 20, 21 e 22. Êxodo capítulo 13, versos 20, 21 e 22. Nós vamos manter as Bíblias abertas no capítulo 13 e 14 do livro do Êxodo. Amém? Êxodo 13, 20 ao 22. Enquanto a pastora acha, eu quero ler com vocês Hebreus 11, 22, que justamente é a passagem no Novo Testamento que fala aqui do patriarca José e dos seus ossos. Hebreus 11, 22 diz assim: pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo aos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Amém? Êxodo 13, 20 ao 22, pastora Doni. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Gente, o que Deus está mostrando aqui? Que em toda a jornada dos filhos de Israel no deserto, nuvem e fogo acompanharam o povo de Deus. Aleluia. Isso está apontando para quê, meus irmãos, meus amados? Isso está apontando de uma forma visível, de uma forma nítida, de uma forma sem nenhuma dúvida, que a presença do Senhor é com o seu povo, seja de dia, seja à noite. Amém? Amém. E que a ordem de marchar é para dia e noite. A igreja não pode parar, porque os céus não estão parados. A igreja não pode retroceder, porque os céus não retrocedem. A igreja não pode acovardar, porque os céus são uma geografia de coragem e de ousadia no espírito do próprio Deus que lá habita. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós vamos ter uma palavra de oração agora com a pastora Doni. Amém? E daqui a pouquinho nós vamos continuar aqui essa meditação na noite de hoje. Papai, te louvamos na beleza da tua santidade. Nos alegramos em ti, apesar dos pesares, apesar dos momentos de angústia, apesar dos momentos de tristeza, apesar dos momentos de decepções, de não entendermos muitas vezes o tempo que nós estamos vivendo, que se chama hoje. Mas mesmo assim, Deus, nos alegramos em ti, porque sabemos que tu és o caminho, que tu és a verdade, que tu és aquele que tem nos abençoado e tem nos agraciado com a sua maravilhosa palavra. Senhor, nós somos gratos por tudo. Muito obrigada, Jesus, pela tua companhia. Muito obrigada, Jesus, por não nos deixar, por estar segurando nas nossas mãos. Obrigada, Senhor, porque tu tens sido fiel até os dias de hoje. O Senhor não tem nos deixado, o Senhor não tem nos desamparado. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então nós estamos falando da presença do Senhor que não se aparta do seu povo nem de dia nem de noite. Aqui em Êxodo 13, do verso 20 até o 22.
a nuvem de Deus sobre o seu povo, protegendo-os da caloria, das intempéries do deserto durante o dia, e a nuvem de fogo, a coluna de fogo de Deus no meio do seu povo, protegendo das intempéries, do frio do deserto durante a noite. E isso também era um sinal, pastor Adoni, não só para Israel, para o povo de Deus, que Deus estava no meio deles, mas também para os inimigos do povo de Deus, que olhavam ao longe e diziam, olha, o Deus deles está visivelmente ali presente. Aleluia. Aí você olha e diz assim, tudo bem, pastor, o que isso tem a ver comigo? Meu querido, apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar das ameaças da jornada, assim como havia uma sinalização física de que Deus estava presente com os filhos de Israel, há uma sinalização de Deus entre o seu povo, entre aqueles que nele confiam. Deus não está longe, Deus não está indiferente, Ele está conosco, aleluia, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Sim, papai. E agora aqui no capítulo 14, nós não vamos ler aqui todo o capítulo por uma questão do tempo, mas se você olhar o capítulo 14, que vai falar da travessia do Mar Vermelho com detalhes, aqui a travessia propriamente dita, você vai ver que o capítulo 14 ele vai mostrar o seguinte, no decorrer dele. Ele vai mostrar declarações do Senhor a respeito de Faraó e do Egito, que o Senhor já havia feito anteriormente a Moisés. Quando? Quando as pragas se abateram sobre a nação do Egito. Aonde estão essas declarações que Deus repete aqui ao Moisés? Êxodo 14, observe aí o verso de número 4, pastora Dona. Verso 4. 14, 4. Isso. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Ok, agora veja o verso 8, pastora. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. E finalmente o 17 e o 18 de Êxodo 14, pastor. 17 e 18. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Amém. O que nós temos aqui, irmãos? Repetição do que Deus estava falando com Moisés anteriormente, quando eles ainda estavam escravos no Egito e Deus estava anunciando as pragas que ele iria trazer sobre Faraó e a terra do Egito. Por que é importante nós pontuarmos isso? Porque isso fez Moisés perceber que da mesma forma como os acontecimentos lá no Egito, quando as pragas ocorreram, foram conduzidos pelo poder e pelo propósito divino, da mesma forma agora que Deus os havia sacado, tirado do Egito, os acontecimentos continuariam a ser conduzidos pelo poder e pelo propósito do Senhor. Por que é importante entender isso, irmãos? Porque isso aponta para o fato de que a memória do agir de Deus entre o seu povo no passado é a confiança para um líder maduro do agir de Deus entre o seu povo no presente. Vou repetir. A memória do agir de Deus no passado, principalmente para os líderes que já são amadurecidos no ministério,
à frente da igreja, a memória do agir de Deus entre o seu povo no passado é a confiança de que Deus continuará agindo em meio ao seu povo no presente. Glória a Deus. Então não duvide nesse tempo presente de que Deus é poderoso para agir, inclusive de uma forma muito maior do que agiu no passado. É verdade. E o que nos garante isso? O que nos assegura isso? O agir de Deus nas crises anteriores. É a nossa confiança do agir de Deus na crise presente e nas crises vindouras. Porque Deus não mudou. Amém. Amém? Amém. Agora o capítulo 14, o verso de número 7, vai falar ali, né, que eles saem do Egito, Deus conduz eles por um determinado caminho, que era um caminho, inclusive, mais longo, que vai dar num beco sem saída, aparentemente. E aí, então, Faraó e os seus oficiais, né, instigado pelo próprio Deus, parece assim que acorda, a ficha cai e diz: o que nós fizemos? Vamos perseguir esse povo e matá-los, ou aprisioná-los, né? Vamos de encontro a eles novamente. Muito bem. E aí nós temos o verso 7, pastora. Êxodo 14, 7. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Muito bem. Veja que Faraó sai contra Israel com 600. É isso? 600 carros de guerra. Gente, 600 carros de guerra era o máximo, era todo o poderio militar do Egito. Então Faraó sai perseguindo o povo de Deus com o máximo da sua força. Mas, novamente, Faraó não contava na equação com o Deus de Israel. Deus esse que havia endurecido o coração do próprio Faraó. O que isso significa, meus queridos? Que o mal pode nos atacar, a mim, a você, a todos nós, com o máximo da sua força. Amém? O mal pode nos atacar com o máximo da sua força. Mas Deus não abandona a gente na equação se nós nos mantivermos marchando corajosamente. E aí entra o verso de número 8, pastora Dona. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. A tradução dela diz afoitamente. A tradução mais atualizada diz corajosamente. Então, queridos, os filhos de Israel saem marchando corajosamente. Enquanto nós mantivermos a coragem na marcha, Deus não nos abandona. E mesmo se nós desencorajarmos em algum momento, Deus continuará presente conosco, nos encorajando para não abandonarmos, não paralisarmos, mas voltarmos a marchar. Você está entendendo o que o Espírito está dizendo com você nesse tempo? Marche. Não deixe a paralisia espiritual atingir a tua vida. Aleluia. Teu espírito, tua alma, teu corpo, tua casa, tua família, teus negócios. Sempre há uma solução, sempre há uma perspectiva, Amém. Sempre há um socorro, sempre há um escape, sempre há uma saída, sempre há uma estratégia do céu na terra com a qual o inimigo não conta. E esse fator surpresa, esse fator que desequilibra a balança na equação se chama Deus. Aleluia. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, autor e consumador da fé, na pessoa do Espírito Santo, que em nós habita. Glória Amém? a Deus. Glória a Deus, aleluia. E agora, aqui no verso 10 do capítulo 14 de Êxodo, o que diz lá a Escritura, pastora Dona? E, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então
os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus. Irmãos, veja bem aqui. Apesar da marcha, quando eles foram alcançados pelos egípcios, pelos seus inimigos, eles ficaram com medo. O medo é uma reação natural em todos nós. Nas crises, todos nós temos algum receio, todos nós temos algum medo. Mas Deus encorajou o seu povo através de Moisés, e eu quero ser um Moisés espiritual para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Não só os irmãos da restauração, mas todos que nos assistem aqui. A pastora Dona e eu queremos ser um Moisés espiritual para a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus. E queremos, da parte de Deus, te encorajar a não temer o inimigo, a não temer o mal. Só quem você precisa temer nessa situação é o Senhor. Amém? Aleluia. Então tema ao Senhor. O que Moisés disse para o povo mais adiante, os versos 13 e 14, pastora? 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Amém, queridos? E agora o verso 31, pastor, o último versículo do capítulo. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor, e confiou no Senhor, e em Moisés, seu servo. Amém? Amém. Então Deus encorajou o seu povo, mesmo quando foram alcançados pelo inimigo, no dia mau, no beco sem saída, a não temerem o mal, mas sim temerem ao Senhor. Glória a Deus. E agora avançando no capítulo, os versos de número 11 e 12, nós estamos fazendo uma exposição do capítulo 14 do livro de Êxodo nesta noite. Nos versos 11 e 12, como diz a Bíblia: disseram a Moisés: será, por que não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos, para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Gente, quando a crise atinge o seu auge, é normal que alguns dentre o povo possam até se voltar contra o líder, com um discurso de medo, de retrocesso, de conformismo, de morte. Só que apesar desses comportamentos, que aliás não ajudam em nada, não resolvem nada, o que esse trecho nos mostra? Que nós temos que continuar alinhando o nosso pensamento, o nosso procedimento, irmãos, com a confiança em Deus, com a confiança na sua palavra. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Então, Êxodo 14 aqui, ó, verso 13 e 14, né? Continua sendo o que Deus diz ao seu povo. Continua sendo o que Deus diz ao seu povo. Não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais vão ver os inimigos, os egípcios, esse mal que os alcança, que os atinge, essa crise, e o Senhor lutará por vocês. E a minha tradução diz: fiquem calmos. Aleluia. Fiquem calmos. Glória a Deus. Amém? Amém. E agora o verso 15, pastora. Êxodo 14, verso 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem.
Qual é a ordem de Deus ao seu povo para esse tempo, queridos? Qual é a ordem de Deus à nossa família, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país? Ficar todo mundo paralisado, morrendo de medo? Não! Mas sim marchar. Aleluia. Confiando em Deus, dependendo de Deus, avançando em Deus, profetizando a palavra de Deus, experimentando o dia a dia sobrenatural de Deus. É verdade. Amém. Glória a Deus. E já indo para o final da nossa mensagem dessa noite, ainda no capítulo 14 de Êxodo, vamos ver o verso 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Agora o verso 21, pastor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E finalmente os versos 26 e 27. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Amém. Essas passagens nos mostram o quê? Qual o papel de Moisés? Do líder? Ouvir Deus, levantar o cajado, estender a mão e liberar a palavra do Senhor. Glória a Deus. É isso que os líderes da igreja têm que fazer nesse tempo. Levantar o cajado, estender a mão. Ouvir Deus, levantar o cajado, estender a mão e liberar a palavra. Glória Aleluia. a Deus. É isso que estamos fazendo aqui nessa noite. Aleluia. Agora, 14 e 19 de Êxodo, pastor. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Leia ainda o verso 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Muito bem. O que nós vemos aqui? O papel de Deus. Qual é o papel de Deus? Proteger o seu povo do inimigo. Aleluia. Agora, 14, verso 21, pastor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Qual é o papel de Deus? Abrir o mar. Glória a Deus. Amém. Agora, 24 e 25, pastor. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. 24 e 25. E emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Mais uma vez aqui, qual o papel de Deus? Confundir, atrasar, amedrontar os adversários do seu povo. Aleluia. E agora os versos 27 e 28, pastor. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem,
foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mais uma vez aqui, qual o papel do Senhor? Destruir os inimigos do seu povo. Aleluia. Então nós já vimos o papel do líder, Moisés, ouvir Deus, levantar o cajado, estender a mão, liberar a palavra. Nós vimos aqui o papel de Deus nessa história, nessa crise. Toda crise tem os seus papéis. Proteger o povo do inimigo, abrir o mar, confundir, atrasar, amedrontar o adversário e finalmente destruí-los. E agora nós vamos ver o papel nosso, o papel do povo de Deus. Leia o verso 22, pastor. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. E o verso 29. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé, enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Qual o papel do povo de Deus na crise? Crer e marchar por onde Deus os conduz. Aleluia. Então o que você tem que fazer nessa crise? Crer e marchar por onde Deus te conduz. Glória a Deus. O que Deus vai fazer nessa crise? Te proteger do inimigo, abrir o mar, confundir, atrasar, amedrontar o adversário e destruí-lo. Amém. Qual o papel dos líderes? O que os líderes devem fazer nessa crise? Ouvir Deus, levantar o cajado, estender as mãos, profetizar a palavra. Amém? Aleluia. Aleluia. E por último, o verso 30, aqui do capítulo 14, que diz: Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Perceba aqui, queridos, que Deus não só os livrou, mas comprovou aos olhos deles a vitória. Eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus nessa noite. Nas crises, quem tem que morrer é o adversário. É verdade. E a nossa luta não é contra carne e sangue, nosso adversário não são pessoas. Mas a Bíblia vai dizer contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, espíritos que operam nesse mundo tenebroso. Aleluia. Então nessa crise, é esse espírito de enfermidade, é esse espírito de paralisia, é esse espírito de medo que precisa ser destruído, que precisa ser combatido, que precisa ser vencido, que precisa ser exterminado em nome de Jesus. Aleluia. E não nós. Em meio à crise sanitária que o mundo vive, que nós vivemos, eu quero dizer nessa noite, veremos o completo extermínio do espírito de enfermidade pela bênção de Deus. E Deus vai abençoar no avanço de todos os esforços, de fato, não paliativos, como muitos que nós temos visto por aí, né? Mas de fato favoráveis ao bem-estar do povo, principalmente ao bem-estar da igreja. Amém? Aleluia. E eu encerro essa mensagem na noite de hoje com o verso de número 31. Leia lá, pastora. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Aleluia. Toda a crise que Israel passou naquela ocasião, meus amigos e irmãos, serviu mais uma vez para demonstrar a eles o grande poder de Deus. Glória a Deus. Toda a crise que nós estamos passando serve apenas para demonstrar a nós o grande poder de Deus. Aleluia. Serviu para levá-los ao temor do Senhor e a confiar no Senhor. Toda essa crise que a humanidade está passando é para nos levar ao temor do Senhor e a confiarmos no Senhor. Glória a Deus. Assim é
e será conosco. Aleluia. Amém? Glória a Deus. A Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração e toda gratidão nesta noite. E eu espero que essa mensagem, que esse entendimento e intercessão profética nas crises, realmente tenha entrado no seu espírito, no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família e nas regiões celestiais, aonde quer que esta mensagem alcance, em nome de Jesus. E agora, nós vamos ter uma oração, uma intercessão profética com a pastora Doni. Depois os irmãos da restauração, que estão aqui na sala privada no Zoom, vão permanecer conosco mais um tempo. E nós vamos estar encerrando, após essa oração, a nossa live no Facebook, Tempos de Restauração, e no nosso Instagram, Teologia_AMR. Lembrando a você que nós temos o nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Então entre lá no YouTube, digite lá no mecanismo de busca do YouTube, A Verdade em Destaque. E tem mais de 70 ministrações, e essa também vai para lá, para você curtir, compartilhar, dar o seu comentário ali, né? E você está também, em nome do Senhor Jesus, inscrevendo-se no nosso canal. Temos mais de 300 inscritos no nosso canal e contamos você para nos ajudar a alcançar 500 inscritos. Essa é a nossa meta agora, e depois nós vamos aumentando a nossa meta para que mais e mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Amém? Aleluia. A Verdade em Destaque. Entra lá no YouTube depois e inscreve-se no nosso canal. Vamos orar com a pastora Dona. Amém? Você pode fechar os teus olhos aí juntamente conosco? Você pode agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito por ti, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém? Amém. Papai, nós queremos te agradecer por esse momento. Queremos te agradecer pela vida de cada querido irmão, irmã, nossos irmãos em Cristo, nossos amigos que estão aí do outro lado, papai. Senhor, nós não conhecemos o coração deles, mas o Senhor conhece. Nós não conhecemos a necessidade de cada um, mas o Senhor conhece. Aleluia. Nós não conhecemos, Pai, o que eles precisam nesse exato momento. Mas eu quero te dizer, Deus, que a tua bênção possa os alcançar, a tua graça, que o Senhor possa envolver cada casa, cada família, envolver, Senhor, eles na unção do teu Espírito, trazendo paz ao seu coração, trazendo tranquilidade à sua alma. Papai, em nome de Jesus nós oramos, não só pela vida dos nossos irmãos, aleluia, mas por aqueles que sofrem, por aqueles que estão doentes, sim, Senhor, por aqueles que estão internados, sim, talvez agora no hospital, Senhor, Deus, sem esperança. Entra lá. Papai, em nome de Jesus, como autoridades espirituais nesta terra, sim, nós queremos abençoar estas vidas, aleluia, nós queremos repreender o espírito da morte. Sim. Nós queremos dizer que o Senhor pelejará por eles. Deus, peleja. O Senhor pelejará por cada um. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus nós cremos na palavra, porque Tu és a palavra. Aleluia. Senhor, nós cremos que Tu és o remédio para estes dias em que nós estamos vivendo nesta terra. Senhor, que o Senhor repreenda toda praga, sim, toda peste, sim, Pai, toda mortandade que assola, aleluia, que tem assolado a terra, que tem assolado as nações, sim, da terra. Deus. Papai, em nome de Jesus, Senhor, entra agora nos lares, Pai, entra no coração do homem. Talvez aquele chefe de família, sim, talvez aquela mãe que está depressiva, sim, que está em depressão, que está em pânico, em medo. Senhor, traga esperança ao coração da humanidade. Traga esperança ao coração das pessoas. Pai, em nome de Jesus, nós oramos porque nós cremos. E nós entregamos esse tempo, e nós entregamos cada um em Tuas mãos.
E nós os abençoamos. Sim. Para a glória de Deus Pai, para a glória de Deus Filho e para a glória de Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você Aleluia. nessa noite, tua vida, tua casa, tua família. Deus abençoe a nossa cidade de Paranaguá. Amém. E todos os municípios Aleluia. do nosso Brasil. Sim, papai. Deus abençoe o estado do Paraná e todos os Em nome estados de da Jesus. nossa federação. Rei da mão. Deus abençoe todas as nações da terra. Orixanás. Deus abençoe Jerusalém. Oh, aleluia. Porque a Escritura diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que a amam. Sim, papai. Aleluia. Oh, Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o povo de Israel, o povo da aliança. Aleluia. E que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Muito obrigado pela sua atenção. Sim. Uma boa noite e até a nossa próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém. Amém.